Olá para você que nos acompanha, estamos começando com mais um programa Bom Dia Entrevistas, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios integrantes do curso de farmácia da URI, que estão desenvolvendo uma proposta muito bacana, que é a disciplina de projeto integrador, que visa criar conteúdos em relação a problemas de saúde relevantes, uso racional de medicamentos para atingir diversos públicos através dos meios de comunicação. E o foco dessa vez é o Outubro Rosa, a incidência do câncer de mama. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje os professores Luiz Carlos Chicota e a Juliana Roman e também as alunas do 6º semestre de farmácia, Daiana e Letícia. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Muito bem, vamos começar então perguntando para o professor como ocorre o desenvolvimento do câncer de mama, professor. Então, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Antes de eu falar sobre essa questão, eu só queria comentar com relação ao nosso projeto integrador, que, na verdade, esse projeto integrador ele vem de encontro com o que o MEC exige ou solicita da universidade. Hoje, pessoal, para a gente ter um status universidade, tem que ter 3 grandes pilares, que é pesquisa, ensino e extensão. E dentro da extensão, nós temos agora a curricularização da extensão, que faz parte dessa disciplina, que é o projeto integrador, e que ela visa, então, como você falaste, essa integração entre universidade e comunidade, né? Então, respondendo à pergunta com relação ao desenvolvimento do câncer, é uma das disciplinas que eu ministro. Então, bem assim, de uma forma bem simples para se entender, o câncer nada mais é do que um crescimento desordenado de células, por vários motivos que a gente depois vai discutir, né? Então, hoje, por exemplo, especificamente o câncer de mama, a mama tem determinado tipo de célula. A partir do momento que essa célula começa a se replicar com uma morfologia diferente, ela vai formar um tumor, ela vai formar o chamado câncer. Então, a partir daí, são vários os motivos, né? Pode ser hormonal, enfim, pode ser uma série de situações que a gente, eu repito, vamos discutir aqui. Então, é um crescimento desordenado, né, de células de um determinado tecido, no caso aqui a mama, né? E ela é muito importante. E eu gostaria muito de ressaltar de que o diagnóstico precoce é fundamental. E a gente sabe que hoje, até acho que as alunas vão falar, hoje é um dos cânceres que mais mata, né, mulheres, né, que é o câncer de mama. Uhum. Daiana, qual a taxa de incidência e mortalidade do câncer de mama no Brasil? Então, no Brasil, depois do câncer de pele, o câncer de mama ele é o mais incidente nas mulheres, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, né? Isso devido à maior urbanização nessas regiões, pela taxa de expectativa de vida das pessoas terem aumentado e pela incidência de predisposição de pessoas de cor branca mais encontradas nessas regiões. O câncer de pele ele também é o mais que causa morte nas mulheres, principalmente para 2040 são projetados cerca de 28 milhões de novos casos de câncer de mama, né? Então é um índice muito alto. E esse aumento tem relação bastante com os hábitos alimentares, né? Muito consumo de produtos industrializados, que são ricos em gordura, açúcares, né? O alto consumo de álcool também é um problema. E outro fator que está relacionado seria que as mulheres hoje em dia estão optando por não engravidar ou por engravidar mais tardiamente. Então, isso é um fator também que pode agravar o surgimento do câncer. Olha só. Uma pergunta para a Letícia agora. Existem fatores de risco associados ao câncer de mama? Sim, existem vários fatores de risco que são considerados para essa doença. Entre eles, a menarca precoce, que é a primeira menstruação antes dos 11 anos, também ciclos menstruais menores do que 21 dias, e a menopausa tardia, que é após os 55 anos. Também fatores relacionados à gravidez, como a nuliparidade, que é não engravidar, e também engravidar somente após os 30 anos. Já tem alguns estudos que eles mostram que a cada ano que a mulher adia a gravidez após os 30 anos, aumenta em até 3% o risco de desenvolver câncer de mama.
E a cada gravidez da mulher, esse risco diminui em até 7%. Também tem os fatores relacionados com a alimentação, como a Daiana mencionou, o alto consumo de gordura atualmente, também a obesidade, devido ao acúmulo de tecido adiposo, que aumenta os níveis de estrogênio, também fatores relacionados à genética, então, familiares de primeiro grau que já tiveram o diagnóstico da doença. Por muito tempo também se teve a reposição hormonal após a menopausa como um fator de risco para o câncer de mama, mas atualmente os estudos mostram que é um risco pequeno. Então, geralmente não é indicado para mulheres que já têm o diagnóstico de câncer de mama ou câncer de endométrio, ou ainda que tenham alguma doença tromboembólica. Porém, cada caso precisa ser avaliado individualmente nessa situação. Certo. Professora Juliana, quais os principais sintomas e sinais que requerem atenção? Bom, o principal sintoma, né, que a maioria das pessoas consegue até em casa perceber, né, é o nódulo, é o mais característico, né? O nódulo já é palpável a partir de 1 centímetro, né? Mas antes disso, ele já pode ser maligno e causar problemas, né? Então, tem que ficar de olho nos outros sintomas também, né, que podem incluir alterações de tamanho da mama, uma fica diferente da outra, alterações na pele da glândula mamária, alterações no mamilo, né, a gente pode ter inversão do mamilo ou secreções, né, saindo do mamilo, que podem ser secreções esbranquiçadas ou sanguinolentas. A presença de nódulos linfáticos visíveis, palpáveis, né, nas axilas. Então, tudo isso pode ser sinais de alerta, né, que a gente tem que ficar de olho. Certo. Letícia, como surgiu a iniciativa do Outubro Rosa? Bom, a campanha ela surgiu ainda nos anos 90, nos Estados Unidos, assim como o símbolo que nós temos até hoje, que é o laço, né, a fita cor-de-rosa, e mais tarde também esse ato de fazer a iluminação de prédios públicos, de monumentos com a cor rosa, simbolizando a campanha. E ele começou a ser difundido primeiro dentro do país e começou a ganhar uma visibilidade mundial. Foi em 2002 que ele chegou no Brasil, a partir de um grupo de mulheres que simpatizava com essa causa e que teve apoio privado para fazer a iluminação do monumento do Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. A partir disso, o movimento foi ficando mais conhecido no país, também aqui no Brasil, e outras entidades também adotaram essa causa, começaram a fazer ações relacionadas a esse tema e também fazer a iluminação de edifícios nas suas respectivas cidades. E a campanha do Outubro Rosa ela tem se mostrado muito efetiva ao longo dos anos, uma vez que o número de mamografias realizadas entre os meses de outubro a dezembro, a partir do início das campanhas do Outubro Rosa, teve um aumento significativo. Também as buscas na internet, no Google, pelos termos mamografia e câncer de mama, têm picos muito mais altos no mês de outubro, o que nos mostra que realmente está servindo como um alerta, como um lembrete para as mulheres manterem em dia os seus exames de rotina, o que é um fator muito importante para a prevenção, para a detecção precoce dessa doença. Exatamente, eu acho que é muito importante esse quesito que você colocou, porque a gente percebe que o mês de outubro, todas as vitrines das lojas, né, vestem a causa, as pessoas usam o rosa, e deveria ser assim, não só em outubro, mas em todos os meses do ano, né? Daiana, por que a prevenção ela é tão importante? Então, estudos mostram que até 50% de todos os casos de câncer poderiam ser evitados por meio da prevenção, né? No Brasil, aproximadamente 27% de todos os casos e 34% de todas as mortes causadas por câncer poderiam ser evitadas por meio de hábitos alimentares mais saudáveis, né? Manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas regularmente, né? E fazer os exames, né, periodicamente. Então, tudo isso é muito importante para que o índice de câncer diminua no Brasil, né? Muito bem. Professora Juliana, qual que é a importância do diagnóstico do câncer de mama e quais exames que são importantes de serem realizados? Bom, o diagnóstico ele é feito através de uma combinação que inclui exames clínicos que acontecem no consultório do médico, né? Então, o médico vai fazer uma palpação, vai fazer uma observação do paciente e aí já começa. Depois, nós temos a prescrição pelo médico pelos exames de imagem, que inclui, então, a mamografia. A mamografia é um exame que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que aconteça anualmente a partir dos 40 anos, né?
Além da mamografia, outro exame de imagem é o ultrassom e a ressonância magnética, né? Além dos exames de imagem, pode ser solicitado a biópsia, né, que é uma retirada de uma amostra para exame patológico, onde pode ser evidenciado a presença do câncer, qual é o tipo celular do câncer, né? Isso direciona o tratamento depois também. E há sempre uma dúvida, né, nesses exames de imagem, principalmente na mamografia, que sai na mídia eventualmente, né, que ele poderia causar, né, um dano na mulher, né, essa periodicidade desse exame. Mas existem estudos que não têm riscos significativos. Então, a mamografia ainda é um exame que o benefício é muito maior do que o risco. Hoje em dia, os mamógrafos utilizam fonte de raio-x para fazer a imagem, e é uma fonte de raio-x de muito pouca radiação, é insignificante. Então, é considerado um exame seguro, as mulheres podem realizar esse exame conforme a recomendação, que seja anual. E existem tipos mais severos do que os outros? De câncer? É. Existem. É muito da genética da pessoa, né? Então, existem cânceres que são mais propensos à metástase, né? Mulheres vão ter uma genética mais propensa à metástase, a replicação mais rápida, celular ou não, crescimento maior ou menor. Então, existem vários tipos que podem ser classificados de cânceres, e isso é visto através do exame de imagem e da biópsia. Essa classificação ele vai nos dar o grau do câncer, que já está, né, o estágio desse câncer, e vai orientar, então, qual é a medida mais segura de tratamento. Certo. E após o diagnóstico, como que é feito esse tratamento? Bom, o tratamento ele pode incluir medidas como cirurgia, remoção, né, parcial ou total de uma ou das duas mamas. Inclui também tratamentos como radioterapia, quimioterapia, medicamentos hormonais e medicamentos imunoterápicos. Esses tratamentos, hoje em dia, eles estão cada vez mais modernos, mais específicos para células cancerígenas, trazendo cada vez menos toxicidade ao organismo, né? Então, hoje a gente já tem até o que a gente chama de estudos genéticos, aconselhamento genético. Existe a possibilidade do paciente fazer, né, essa avaliação genética e ser tratado com medicamentos, enfim, tratamentos bem específicos para o seu tipo, né, cancerígeno, diminuindo esses fatores, esses efeitos colaterais tão conhecidos, né, do câncer, que é aquela indisposição, náusea, vômito, perda de pelos, cabelos, né? Enfim, aquela indisposição alimentar. Então, tudo isso hoje já está sendo bastante reduzido. Muito bem. Professor Luiz, antigamente a gente via casos apenas de mulheres que se preocupavam com essa questão quando tinham a incidência na família, né? Realmente essa parte mais genética. Hoje em dia não se sabe mais quem vai ser atingida por esse câncer de mama, né? Então, como você explica tantas pessoas hoje, tantos diagnósticos sendo dados, às vezes pessoas que não tinham na genética, mas pessoas da mesma família sendo atingidas ao mesmo tempo, às vezes? Bom, realmente aumentou muito. Um dos fatores de que aumentou os casos é o acesso aos exames, né? Que antigamente não era tão comum assim. Hoje já é mais comum, hoje já se consegue chegar com mais facilidade, né, nesse atendimento. Claro, o histórico familiar conta muito com isso, né, porque é um defeito genético, às vezes, né, então isso pode vir de geração para geração, né, mas também existem os outros fatores, como o pessoal falou, como as alunas, a professora Júlia falou, fatores hormonais, hábitos alimentares, enfim, são hábitos que estão mudando cada vez mais, né? A nossa alimentação também está mudando cada vez mais, ela tem mais ingredientes, ela tem mais corantes, acidulantes, conservantes. Então, são vários fatores que estão contribuindo, né? E que, cada vez mais, as pessoas estão desenvolvendo algum tipo de distúrbio, enfim, né? No crescimento dessas células. E não só nas mulheres, como também você falou,
O câncer de mama nos homens também. É raro, mas também está acontecendo. Mas acho que o grande fator mesmo é o acesso aos exames, né? Hoje, graças a Deus, né, o pessoal consegue ter um acesso mais fácil, né, a exames laboratoriais, exames de imagem, diagnóstico e o exame médico também, né? Muito bem, nós sabemos da importância de existirem profissionais capacitados, né, para conduzir cada vez mais essas doenças, transtornos, tumores. E para isso a URI está prestes a ter o seu vestibular de verão, né, um dos principais eventos anuais da URI. Gostaria que você falasse também um pouquinho mais sobre isso. Mas, que bom, muito obrigado. Sim, né, nós, voltando ao assunto aqui do projeto integrador, eu gostaria de dizer que praticamente quase que todos os cursos da URI estão migrando para esse projeto integrador. O pessoal da engenharia, os nossos cursos da área de saúde, e isso vai ser muito importante, não só para a universidade, como também para a população. Bem, você falaste, né, nós estamos em plena campanha do vestibular, né? Então, queria agradecer muito pela oportunidade e dizer que as nossas inscrições vão até o dia 25 agora de outubro, né? E a prova é dia 29, né? Então, dia 29 é a prova do vestibular. A procura está boa, está muito boa, né? Nós temos uma estrutura muito boa. Claro, né? Um dos cursos mais procurados é o de medicina, né? Mas os outros cursos da área de saúde estão com uma procura muito boa, né? Então a gente tem assim uma expectativa de que seja um vestibular muito bom. Mesmo porque, né, a gente está tentando sempre, né, inovar e a URI, com a direção que tem, procura sempre colocar os melhores laboratórios, enfim, uma estrutura muito boa. Hoje, para te dizer, hoje nós temos mais laboratórios do que sala de aula. Então, é uma estrutura muito boa, né, e a gente fica muito feliz, né, pela procura e na expectativa de que seja um grande vestibular, né, dia 29 de outubro. Muito bem, então agradeço a presença de vocês aqui hoje nos nossos estúdios, a professora Juliana, professor Luiz Carlos, as acadêmicas Dayana e Letícia, por disseminar essas informações tão importantes para você aí de casa que nos acompanha. Você pode estar curtindo, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, porque falar sobre o câncer de mama não é só no Outubro Rosa, mas é todos os dias para que, como todos bem colocasteis aqui, tenham informações o suficientes para fazer um diagnóstico precoce e um tratamento de sucesso. Obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem, obrigada a você de casa também que nos acompanhou. Fique ligado nos conteúdos do Jornal ITV. Bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau.